pessoal, seja bem-vindo ao podcast Vida e Equilíbrio. E eu, Andréa Cunha, tenho o maior prazer de receber você aqui para trazer, sim, ativação de vida, transformação pessoal, para trazer, gente, informações sobre qualidade de vida, saúde integral. E cada vez que eu trago nesse podcast um profissional especial também, porque esse é o intuito desse programa, sabe? Esse propósito é fazer com que você queira estar presente aqui, vendo todos os episódios, convidando mais pessoas e, claro, evoluindo na sua caminhada. E, gente, hoje eu vou trazer um assunto bem interessante. Você já parou para pensar que a nossa mente, ela é importantíssima, ela é o centro de tudo. É ela que move as nossas emoções, as nossas decisões. E, de fato, será que a gente sabe decifrar a mente? Será que a gente sabe usar essa mente a nosso favor? Então, hoje eu estou aqui com Ilvan Santos, que é psicoterapeuta, palestrante e escritor de 2 livros que também super importantes e que vai estar aqui falando com a gente, sobre como decifrar a mente. Ilvan, muito obrigada por estar aqui, é um prazer recebê-lo. Opa, eu que agradeço, Andréa, inclusive pela apresentação, tá? Então, fico muito feliz de estar aqui. Eu acho que a mente é aquilo de mais poderoso que nós temos e com ela nós podemos criar e cruzar fronteiras, transformar o impossível em possível. Puxa, maravilhoso. Isso, quem não quer isso, né? E pois é, né? De fato, traz pra gente, né, no seu conhecimento. Gente, depois ele vai se apresentar mais um pouco, né? Falar exatamente das suas formações, do que você faz, mas principalmente, Ilvan, agora pra gente começar a primeira pergunta, né? Como decifrar essa mente? É fácil assim decifrar a mente? E qual o poder que tem em decifrar essa mente? A mente, ela é um subproduto de programações, né? E as programações mais importantes que existem em nossa vida são aquelas que acontecem na nossa infância. Sim. Eu costumo dizer que tem 2 formas de você programar a sua mente. Ou por experiência de forte impacto emocional, ou por repetição. Exatamente. Né? Por isso que dizem que repetição também é a mãe de todas as competências. Existem programações que são limitantes e existem programações que são impulsionadoras. Né? O que a PNL, que é a ferramenta que eu trabalho, a Programação Neurolinguística, faz? Ela te ajuda com um repertório incrível a substituir programações limitantes por programações impulsionadoras. Por isso, eu tenho repetido em todos os workshops, treinamentos que nós fazemos, inclusive a gente vai fazer agora uma imersão de 3 dias, o Prosperosfera, que quando a gente muda a programação, a gente muda a nossa vida. Exatamente. Mude a programação, mude a sua vida, porque tudo começa aqui, né? Exatamente. E aí a gente ganha vida, na verdade, Sim. né? Porque, de fato, a gente tem uma vida da forma que a gente realmente deseja. Sim. Aí a gente para de seguir, né, padrões, na verdade, automáticos, porque, como você disse, né, a gente traz programações que não são nossas e a gente vive isso o tempo inteiro. 90% da nossa vida, gente, já falei aqui em outro podcast, é seguir programações que já estão lá, formadas, foram gravadas no nosso inconsciente e a gente tem a tendência de repetir. Mas e aí a chave, né? Como virar essa chave? Como mudar isso? É através dessa mudança de mentalidade, é buscar a PNL para nos ajudar, buscar, né, recursos para fazer com que a gente mude essa mentalidade, né? Olha só, André, assim, eu tive uma cliente há algum tempo atrás que ela estava muito acima do peso. Quando a gente foi fazer a investigação, né, que a gente chama de anamnese na clínica, a gente percebeu que ela vivia uma experiência na infância de abuso. E por algum motivo a criança dela entendeu que se ela subisse de peso, ela se sentiria, ela estava protegida, porque quando ela subiu de peso, o abuso cessou. Na vida adulta, toda vez que ela baixava... É uma forma dela se proteger, né? Era uma forma dela se proteger. Na vida adulta, mesmo não se recordando do abuso, porque via de regra as programações elas são inconscientes, isso é importante a gente saber. Isso. Ela, toda vez que estava um pouquinho mais magra, que as pessoas começavam a olhar e elogiar, ela se sentia mal, desconfortável, ela ia se sabotava. Então, o que a gente faz com o PNL? A gente consegue movimentar a pessoa no tempo e entregar um significado diferente a processos que aconteceram no passado, porque programações são significados, exatamente, não são fatos. Então, com um conjunto de ferramentas e, via de regra, experiências de forte impacto emocional que a PNL consegue produzir em pouco tempo, você consegue ressignificar esses processos para que a pessoa modifique uma programação como essa. O resultado foi que essa menina, ela perdeu 45 quilos. Nossa, inclusive, quando eu conheci ela estava ocupando um sofá e meio.
E aí não são somente quilos, né? A vida da pessoa muda. A pessoa passa a conseguir se relacionar de uma forma diferente, melhor. A pessoa resgata a sua autoestima. Isso tem impacto na vida profissional, na vida pessoal, enfim. Olha, você trouxe uma coisa que é super importante, que é você, na verdade, não fez com que ela perdesse peso. Você fez com que ela ganhasse de novo a vida e a autoestima dela e o significado. Então, quando você muda esse significado, você tem um olhar diferente para a vida. Sim. Né? A sua ação é diferente. A sua forma de se enxergar é muito diferente, né? Sim. E assim, né? Hoje a gente está vivendo num mundo onde as pessoas estão querendo seguir muito padrões, né? Padrões prontos. Coisas que, de fato, não são elas, né? Então, assim, tem um lado positivo disso, né? De pessoas que a gente pode modelar positivamente, quando elas acrescentam na nossa vida, mas também tem um lado negativo, né? Então, assim, como de fato as pessoas podem aprender a se olhar para identificar que padrão ela está seguindo? Você tem uma forma de dar uma dica para as pessoas que entenderem hoje como você está se olhando e qual padrão você está seguindo, que não o seu mesmo? André, às vezes a gente precisa seguir a nossa intuição. Mas a nossa intuição, muitas vezes, ela está comprometida por traumas que aconteceram no passado que geram programações limitantes. Exatamente. Por exemplo, recentemente eu atendi uma pessoa que ela tinha uma competência técnica incrível. Eu entrei numa empresa, a gente fez um trabalho com a empresa, depois eu peguei essa pessoa para atendimento individual. E ela sempre chegava ao cargo de liderança, mas não conseguia se sustentar lá porque não dava conta de dar feedback. Ela passava mal, ela desenvolveu uma gastrite emocional. Então, existem programações que obstaculizam a conexão com a nossa própria essência e, portanto, comprometem o movimento da nossa alma. A gente não consegue ser tudo que a gente nasceu para ser até a gente conseguir resolver isso. Então, esse movimento, tá, que a PNL faz, de fazer com que você substitua essas programações que são limitantes, que via de regra ocorrem lá na infância, por programações que são impulsionadoras, não só amplia os níveis de consciência, faz com que você se conecte com você consiga dar conta de ser tudo aquilo que você nasceu para ser e, portanto, você construa saúde em sua vida. Vou te dizer uma coisa. As pessoas pensam, muitas vezes, que doença é um subproduto do amadurecimento, e não é. A doença é um subproduto da ausência de movimento. Exatamente. Você que está me assistindo, grave isso aqui. Só que não é qualquer movimento. Todo mundo tem um movimento da tua alma. E muitas vezes as programações e os traumas que aconteceram na infância impedem a gente de respeitar o movimento da nossa alma. Quanta gente você conhece que está fazendo uma coisa que não é para ela, mas está fazendo? Porque está tentando agradar outras pessoas. Ou que deixam de fazer também, né? Ou que deixam de fazer coisas, né? Já diz o Grinder, que eu tive a oportunidade de estudar, que foi o criador da programação neurolinguística, ele diz assim, olha, todos os problemas humanos se resumem em duas coisas. Ou você quer fazer uma coisa e não faz, ou você não quer fazer uma coisa e você faz. E quando você entra nesse dilema, você para. E até água parada apodrece. O que a programação neurolinguística faz é destravar isso para que você consiga fazer aquilo que você quer. E para que você pare de fazer aquilo que você não quer. Isso é muito importante. Isso é a diferença que faz diferença. As pessoas me perguntam muito assim, você tem trabalhado muito em empresa. Como é que você trabalha com empresa? Eu trabalho com pessoas. Exatamente. Antes, né, de estar uma empresa, você tem CPFs ali, né? Exatamente. Por quê? Seres humanos. A produtividade dessa empresa e, portanto, o faturamento dela é definido pela qualidade de CPF. Não existe CNPJ forte sem CPF forte. E, via de regra, as pessoas falam muito em hard skills, ainda aqui no Brasil. Fora do país, a gente está tendo um movimento mais intenso. Aqui no Brasil, parece só um discurso. Porque quando você vai para a empresa, está muito preocupado com hard skill. Só que aquilo que trava verdadeiramente não é a técnica. É a habilidade, né? São as questões de ordem emocional. Isso, inclusive, marca a transição daquilo que a gente chama da velha PNL para a nova PNL. A velha PNL foi uma PNL que foi construída pelo Grinder, pelo Bandler, na década de 70, e a nova PNL é mais atual, é uma PNL que tem sido construída agora pelo Grinder, tá? Que foge um pouco dessa dimensão da técnica, que é o que as pessoas estão mais acostumadas a entender quando pensam em PNL aqui, e vai mais para as questões de ordem emocional, na busca de alta performance por isso. Exatamente o ponto principal, né? Que a maioria das pessoas precisam curar, tratar, ver. E a partir desse ponto, você consegue enxergar a alma do ser humano, como você trouxe aí. E essa alma ali ferida,
muitas vezes sendo, né, que ela não deu atenção, ela não tratou, ela não é exatamente aquela pessoa que ela deveria ser e tem potencial para ser, né? Quantas pessoas têm potencial, como você trouxe aí? 2 casos. Uma que se escondia atrás de um peso para poder se proteger, e a outra que é uma liderança que não conseguia dar feedback. Mas por que será? Inclusive porque tem essa alma ferida, essa criança ferida que não foi trabalhada. Você vê, eu já falei de crenças outras vezes, mas como é importante. É a base de tudo, é o que eu digo, gente, é a raiz. Pensa você como a árvore e a raiz está ali. Quem é que sustenta a árvore? É a raiz. Então essa raiz ela precisa ser nutrida, ela precisa ser trabalhada para dar bons frutos. Né? De fato, a gente consegue ser melhor quando a gente cuida isso, cura isso, né? E é possível, né? É possível, E hoje, fala um pouco mais, adorei esse nome, Nova PNL. Qual a diferença dessa nova PNL para a PNL antiga? O que muda nesse formato, além da questão emocional que você disse, que é o foco, né? Então, principal? A PNL antiga, a velha, ela tem uma perspectiva muito no campo estrito senso do desenvolvimento humano. Sim. Porque trabalha com técnicas, né? Então, por meio da PNL do Código Clássico, você vai ter um conjunto de técnicas que têm sido passadas aí para treinamento de líderes, questão de comunicação, uma série de coisas. É muito operacional. A PNL do novo código, a nova PNL, trabalha totalmente na dimensão emocional. Por isso que a gente fundou agora o HAL, recentemente tem 1 ano, né? É um novo instituto, a gente chama de um Instituto de Saúde Mental e Desenvolvimento Humano. Por quê? Nós acreditamos que é importante essa integração entre a velha e a novo aqui. Você ter técnica, mas você também dominar as suas emoções. Não adianta eu te dar um script para você fazer um Reels, ou um script para você dar um feedback, ou feed forward, ou feedback tradicional, se você não consegue acessar o estado que é necessário para você conseguir fazer isso. Exatamente. Não é só um passo a passo, é um estado. Por isso que a frase mais emblemática da nova PNL é "The problem is not the problem state". O problema não é o problema é o estado. É sempre o estado. Se você altera o estado, você é capaz de fazer coisas que você nem imaginava que era possível. Você está aqui conversando comigo. Você só consegue conversar comigo nessa performance porque você consegue acessar um estado. Exatamente. Se você tivesse toda a técnica, todo o conhecimento do mundo, se você não conseguisse acessar esse estado de alta performance, você não conseguiria traduzir. E quantas pessoas você conhece aí que são muito boas, mas quando pega o microfone não vai. São muito boas, mas quando tá numa reunião, não consegue se posicionar, não consegue mostrar o seu talento. Exatamente. São muito boas, mas não conseguem se relacionar e, portanto, não conseguem prosperar. Estado. Então, a nova PNL atua com ferramentas rápidas para que você possa aprender a construir estados de alta performance. É por isso que ela tem impacto tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Eu vou dizer assim para você, humildemente, no campo da saúde mental e desenvolvimento humano, a nova PNL, para mim, é a tecnologia mais avançada que existe hoje. Maravilha. E que poucas pessoas conhecem no Brasil, até porque a maior parte da produção dela ainda está em inglês. Né? Então, a gente tem poucos livros, poucas traduções para o português. E que maravilha que você está fazendo esse trabalho, né? Você com a sua empresa, a sua instituição, que é muito importante hoje, né? Porque a gente precisa olhar o ser humano, eu sempre falo isso, né? Como humano, e desenvolver essa humanidade para ele ser, né? Dentro dele mesmo, essa pessoa que é viva, tem estado de presença e que tem essa habilidade de ser a sua essência, forte, confiante. Sim. E uma coisa muito legal que você trouxe, e me lembrou agora, eu não tive nesse estado sempre. Entende? Isso é legal, gente, você que está em casa. Andréa se desenvolveu, e é um fato real. Então, quando eu comecei, eu sempre quis ser jornalista, e há muito tempo atrás eu iniciei a minha carreira. Só que, assim, insegura. Eu não tinha nesse estado de confiança, porque eu tinha as minhas crenças limitantes. Eu não tive validação quando era criança. Você vê a falta da validação dos pais, como me impactou. Eu seguia, eu cheguei a lugares, eu fui líder cedo, de uma marca muito forte em Salvador. Né? Em 20 e poucos anos, eu já era líder de equipe. Então, eu já tinha nato dentro de mim um dom de trabalhar, treinar pessoas, né? Essa habilidade de desenvolver pessoas e da comunicação. Mas eu não sabia isso. Eu era uma pessoa tímida. Você acredita nisso? Difícil de acreditar. Pois é, eu era uma pessoa tímida. Como a Andréa se desenvolveu? Justamente na caminhada de uma busca de autoconhecimento,
através de todo o trabalho que eu fiz, né, de processos, de cursos, de terapias e muitos aprendizados na minha jornada, e mais do que tudo, na prática. E quando eu enxerguei que, de fato, a minha limitação era na minha autoconfiança, era na base, a raiz, e não só aprender, porque você faz comunicação, você aprende oratória, tudo é aprendido. Mas e a sua essência, como você trouxe? E o seu estado? Se ele não estiver trabalhado, você não consegue botar para fora. Você chega ali na frente e trava. Então, claro que com o tempo, com esse trabalho, não exatamente essa PNL, mas eu também já fiz, né, um curso de PNL. Existem e muitos moradas. Outros, né, que você imaginar. E as formações me ajudaram a ser essa pessoa hoje que comunica. Agora, outra coisa que eu aprendi, e que você com certeza vai trazer aqui, eu aprendi a errar. Isso. E a aceitar. Porque a autocrítica, ela acaba travando a gente. Né? Então, quando eu era muito autocrítica comigo mesma, e eu aprendi, tá tudo bem se o microfone cair, se eu falar errado, é importante que eu me sinta segura. Né? Então, assim, foi mais ou menos isso a minha história, só para você entender que como realmente o estado ele pode ser modificado e a gente pode mudar, né? A nossa história que a gente trouxe e hoje se tornar uma nova pessoa, né? Sim. Interessante, você estava falando aí, enquanto você estava falando, eu estava colocando a água e eu estava me lembrando das primeiras vezes que eu fui falar em público, que eu tremia tanto que eu não conseguia segurar. Sim, né? Uma coisa como essa. Não é normal. E aí comecei a falar em público com o quê? Com 15 anos. Foi a primeira experiência Nossa, que eu tive sério? em ambiente religioso. Ah. Mas minha autoestima era tão detonada que eu ficava me perguntando o tempo inteiro o que é que as pessoas estão pensando. Então o foco estava no outro. Com medo do julgamento. Isso, imagino. Exatamente, né? Então, as pessoas muitas vezes olham pra gente onde a gente chegou, mas não conseguem compreender o processo, né? Por exemplo, essa questão de programação que é muito forte, né? Que gera estado. Eu fui programado a minha vida inteira para trabalhar para alguém, desde a infância. Aliás, a maior parte das pessoas, né? É programada para isso. Eu preciso quebrar, substituir essa programação para poder empreender, para me tornar empresário. Sim. Que é de fato o que eu sou hoje. Eu sou empregador, eu não sou empregador, eu emprego pessoas. Uhum. Então, isso foi uma mudança de trajetória muito grande. Isso envolveu esse resgate, né, dessa autoestima, de se sentir capaz, de se sentir que você pode. Talvez tenha crença de merecimento também, né? Crença de merecimento. E tudo isso tem a ver com coisas que são implantadas aí na sua infância. Eu não sei, você que está assistindo aí, talvez nesse momento você esteja dizendo assim, eu quero fazer isso, mas eu sinto que eu não tenho condições. Eu quero ter um relacionamento saudável, mas eu sinto que eu não tenho condições. Eu quero fazer mais dinheiro, mas eu sinto que falta alguma coisa em mim. Eu quero ter mais saúde, cuidar da minha saúde. E aqui, André é um exemplo de pessoa que cuida da saúde. Você ainda está naquele sempre esquema cuidando, sempre. Pesado e não, tal. Pesado não. Leve. Vamos mudar. Ele é constante. O segredo é esse. O segredo é a constância. Eu costumo dizer assim, olha, se você dominar o aparelho mais importante que existe na sua vida, a ferramenta mais importante que tem na sua vida, mais criativa, que é o seu cérebro, você é capaz de fazer. Uhum. Tem uma frase que nós vemos muito no HAL, no nosso instituto, que é assim, olha, o impossível é só uma fronteira que ainda não foi cruzada por ninguém. E muito você vai perceber, quando você tiver as ferramentas para poder dar conta disso, e você ultrapassar essa fronteira, você vai olhar para trás e vai dizer, caramba, não é que não era tão impossível assim? E eu tenho certeza que talvez você já tenha vivido isso na sua vida. Uma coisa que você considerava impossível e que se tornou possível. Então acredite, isso que hoje você pensa que não é possível sim. Você só não sabe fazer. Exatamente. Mas ninguém pode te impedir de aprender. Mas basta começar, né? Você buscar os recursos certos para começar. E é durante o processo, gente. Nada melhor do que você começar e você gozar o caminho. Aproveitar, porque é durante a caminhada que a gente aprende, a gente evolui, a gente melhora, entendeu? Então, isso faz parte. E assim, dentro da PNL, quais são as dicas que você pode trazer aqui que são importantes? Que são, né, mesmo que... Porque existem as ferramentas, né? Existem tópicos que são importantes para começar mesmo na nova PNL, né? O que eu quero? Se eu pudesse dizer isso aqui, eu queria que vocês imaginassem, você imaginasse assim, um triângulo e pensasse assim, ó, na base, programações, no centro, padrões de comportamento, no topo, a sua vida. E quando eu falo vida, eu falo saúde, eu falo relacionamentos, eu falo dinheiro, eu falo carreira. Então, se eu puder colocar uma coisa aqui que é um divisor de águas, é que programações geram padrões de comportamento que definem a nossa vida, tá?
Não são os padrões de comportamento que definem a nossa vida. São as programações que geram esses padrões de comportamento. Por isso que elas estão na base. Se você tem o conhecimento que lhe permite modificar essas programações, você é capaz de alterar os seus padrões de comportamento e, portanto, mudar a sua vida. Exatamente. Não é uma questão de força de vontade. Programações são crenças profundas instaladas em um nível inconsciente, que geram estados de baixa performance. Você tenta, mas você não consegue. Você não dá conta. E você pode até se carregar em eventos motivacionais e ir para o campo de batalha. Mas quando a bateria ir embora, você vai voltar a se comportar do jeito que você sempre se comportou. Com certeza. Ele apenas serve para aquele motivacional aqui por um período. Por isso que então, é preciso o conhecimento e o acesso a ferramentas que verdadeiramente modifiquem a sua realidade emocional para que você possa modificar a tua vida. Eu falei mais cedo que a gente vai fazer um evento chamado Prosperosfera, vai ser uma imersão de 2 dias. A gente quer tirar as pessoas da escassez e levar as pessoas para a abundância. Isso é uma questão de mentalidade. Há pessoas que vivem em uma escassosfera. Há pessoas que vivem em uma prosperosfera, né? E qual é a diferença, basicamente? As programações. Você quer ver uma coisa? Tem gente que tem uma programação muito forte de rejeição ao dinheiro. O dinheiro cai na conta, eu preciso gastar. O dinheiro cai na conta, eu arranjo alguma coisa para fazer com ele. E, via de regra, não é investimento, é gasto. Porque existe uma diferença entre investimento e gasto. Já tem gente que tem programação de adoração. O dinheiro cai na conta e eu guardo. Eu guardo na poupança, de preferência. Vezes, né? Eu não invisto. Nem invisto. Eu guardo na poupança, que é o mais seguro. Porque antes eu guardava embaixo do colchão, que era o mais seguro. Então o dinheiro não se movimenta. Então, o que acontece? Quem vive em uma prosperosfera entende que tudo na vida não é para reter. É para investir e multiplicar. Quando você planta... A vida é isso, né? A natureza é assim, né? Exatamente. Então, se você vive na escassosfera, a sua vida não destrava, ela para. Exatamente. Tudo que para, como eu disse, até a água parada apodrece. Veja, como foi que eu tive acesso à nova PNL? Eu estudei quase 5 anos com Grindr. Metade disso na Espanha, metade disso em Portugal. Eu peguei um empréstimo. E algumas pessoas viraram para mim e disseram assim, Ivan, isso é loucura. Eu não tinha dinheiro. Eu peguei um empréstimo e eu fiz um investimento. E eu me lembro que a primeira vez que eu vim no Brasil, depois da primeira formação com o Grindr, eu aprendi um padrão lá chamado Fast Food, né? A tradução não é muito boa, porque a gente não pode trabalhar com cura no Brasil. Mas a tradução literal é cura rápida de fobia, né? Sim. Mas essa não é bom. Eu prefiro tratamento rápido de fobia. E eu disse, eu tomei leite ninho. Quem aqui da época do leite ninho? Acho que só eu e você, né? Deixa quieto. Muita gente deixa aí. Não fala aqui no estúdio. Mas, enfim, eu apliquei esse padrão até conseguir atingir o critério de performance e ajudar pessoas a sair de quadro de fobia, claustrofobia, fobia, por exemplo, ao elevador, fobia de avião. E aí, o que acontece? Que foi um ponto de inflexão na minha história. Eu encontrei uma pessoa que era, assim, muito destaque aqui na nossa região, que eu não posso falar o nome, porque esse foi o acordo, e eu tratei a fobia dela. E uma coisa que era central, avião. Né? Para viajar, ela se dopava. Nossa, ela pagava. Então, isso gerou uma gratidão tão grande que ela abriu várias portas para mim. E eu não chegaria aqui se não fosse isso. Então, o investimento que eu fiz lá, eu colhi aqui. Porque o que é a abundância? A abundância é transbordo. Quando você investe em você, aprende uma coisa que transforma vidas e você transborda, a universidade volta. É bem isso mesmo. Então, as pessoas que estão na lógica de rejeição ou adoração, dentro dessa dinâmica, por meio de programações que são implantadas na infância, ela não consegue entender esse movimento da vida. Então, o que a gente quer fazer lá no Prosperosfera? Ajudar a pessoa a compreender o movimento dessa vida. Que não é o mesmo. O meu movimento não é o seu movimento. Com certeza. Né? Cada um tem o seu. Mas quando você entende o movimento da tua alma e transborda na vida das pessoas, a prosperidade chega até você. E para isso é importante destravar. E o que é esse destravar para a programação neurolinguística? Programações geram padrões de comportamento que definem a nossa vida. Mude a sua programação, mude a sua vida. Exatamente. E, independente de ferramentas, claro que, sem dúvida, fazer um treinamento, um curso com esse workshop
é onde é essencial e as pessoas de lá, numa dinâmica, né? De 2 dias, ela vai estar trabalhando todos os pilares. Sim. É muito importante, sim. Mas para as pessoas que já estão em casa, é bem interessante o que ele está trazendo, gente, porque nosso dia a dia também dá para fazer mudanças, né? Então, assim, tem pequenas mudanças que a gente pode fazer, como o que eu escuto, o que eu vejo, com quem eu estou. Então, tudo isso são programações que a gente vai alimentando. Então, quanto mais eu vou indo para um caminho que é completamente contrário daquilo que eu quero ser, eu não vou me tornar nunca aquela pessoa. Claro que existe essa essência principal que eu tenho que curar, que eu tenho que travar, destravar, né? Como a gente está falando aqui. Mas essas pessoas que não tiveram acesso ainda ao seu curso, elas podem, a partir de agora, trazer essa consciência de mudança, que aos poucos, assim, você acaba mudando o seu ambiente, mudando a sua forma, aquilo que você está alimentando a sua alma, aquilo que você está lendo, aquilo que você está todo dia alimentando, as mudanças elas começam a acontecer, né? Então, o que é na sua visão, né? Isso é o que eu acabei de falar. Como você enxerga isso? Eu vou ensinar um processo aqui, muito simples, ó, que é de autossugestão. Sim, autossugestão, exatamente. É uma coisa que não é propriamente da PNL, mas tem conexão com a programação neurolinguística. Porque o que a PNL entende? Que programações definem vida. Então, o que é programação? A programação é sobretudo uma experiência de ver, ouvir e sentir. Sentidos, né? Que pode ter se repetido ou pode ter sido de tão forte impacto que programou você. Que é um trauma, no caso. Exatamente. Então, a repetição tem uma importância na nossa vida. Tudo que a gente repete programa a gente. Por isso que a repetição é a mãe de todas as competências, então. É repetir, repetir até se tornar, né? Exatamente. Água mole e pedra dura tanto bate até que fura. Então eu quero que você experimente, você que está em casa. Dentro dessa perspectiva, pensar o seguinte: você vai se olhar no espelho e eu quero que você selecione 3 padrões na sua vida de coisas que você diz para você que te depreciam. O seu diálogo interno. E você vai formular uma frase no positivo. Talvez você diga assim para você mesmo: eu não sou capaz. Você vai se olhar no espelho e você vai dizer para você todos os dias: eu sou capaz. Tá? Eu posso. Tá? Yes, we can. Nós podemos. Tá? Talvez você diga para você: eu não sou bonita. A minha voz é feia. Por isso eu não gravo um vídeo. E você vai dizer o oposto: eu sou bonita. Eu sou uma mulher interessante, um homem interessante. E qualquer pessoa que assista um vídeo meu vai gostar. Então, eu quero que você pegue seu diálogo interno e eu quero que você comece a se falar no espelho o oposto desse diálogo interno quando ele te deprecia, para que você mude seu diálogo interno. Porque uma parte significativa, isso aqui é PNL pura agora o que eu vou dizer, da nossa vida, depende do nosso diálogo interno. Enquanto eu estou conversando com você aqui, você está tendo um diálogo interno. E eu percebo pelo movimento dos seus olhos. Eu estou tendo diálogo interno. Quanto mais esse diálogo interno, essas coisas que nós nos dizemos, impulsionam a gente, mais capazes nós somos de fazer o que nós estamos fazendo aqui com excelência, com alta performance. Com certeza. Quanto menos esse diálogo interno nos impulsiona, mais ele nos deprecia, mais baixa performance nós vamos alcançar naquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Então, olha para o teu diálogo interno e no que ele te deprecia, transforma isso e coloca no positivo. Exatamente. E se fala no espelho, porque ele vai mudar com o tempo e com isso vai mudar a sua vida um pouco. Olha, importantíssimo que você trouxe. É uma ferramenta, gente, que é real. Eu também passo isso para os meus trabalhos que eu faço com as pessoas que eu atendo e usei muito na minha vida também. E essa repetição, ela tem uma questão que, justamente, o nosso cérebro ele muda, né? Porque a química, né? A gente acaba trazendo neurotransmissores novos que vão passando no primeiro momento, ele não existe. Mas depois de tanto repetir aquilo, e a minha postura também, ela tem que... O corpo também indo junto, né? Na minha segurança, à medida que eu vou olhar no espelho a primeira vez, não vou ter confiança, eu não vou acreditar. A segunda, depois de tanto... Opa, eu já falo no espelho... confiante, né? E ali eu já estou programando realmente esse mental. Então existe agora uma nova forma de pensar e uma nova programação sendo feita, que vai mandar essa descarga para o meu corpo, onde nas minhas emoções e todo meu movimento, ele vai estar conectado e aí, de fato, eu vou transformar nessa pessoa, né, que sou eu mesma, que eu queria me transformar, né? Isso é maravilhoso, né? Isso é muito forte. Existem as posturas também, né, que contribuem muito. Eu já dei muito, eu também fiz alguns cursos como coach também, além de
né, a hipnose e muitas formações. Você então, fez assim, hipnose? Foi também legal. fiz, bacana, né? Uma hipnotista. Não me aprofundei tanto, mas eu uso bastante, porque o poder da autossugestão, de você conduzir as pessoas para um estado um pouco mais de relaxamento e de mais aberta para ela se ouvir, né? Você levar ali, conduzir, é bem importante, principalmente quando a gente faz alguns trabalhos, né? Individuais e mentorias também. Então, assim, essa coisa de você treinar, como impacta o corpo também, né? Fala sobre isso, né? Porque não é só uma questão de você acreditar, é uma questão de você mudar também a sua forma física, né? No seu comportamento, nas suas ações. O que acontece? Para a PNL, a gente tem 3 sistemas, que são, a gente chama de sistemas representacionais. O auditivo, que eu acabei de falar, que é um diálogo interno que você tem dentro de você. O visual, toda vez que você está dentro da sua cabecinha, você vê coisas aí, tá? E o sinestésico. Exatamente. Você sente coisas dentro de você que não são palpáveis e que muitas vezes se manifestam no seu corpo de forma palpável, né? Então, toda a memória nossa, tudo que acontece dentro de nós acontece ou porque você está vendo alguma coisa, porque você está ouvindo alguma coisa, porque você está sentindo, ou as 3 coisas juntas, né? Isso significa que se você é capaz de se ver fazendo uma coisa que você nunca fez, você está programando, literalmente, o seu corpo para tornar isso real. Se você é capaz de ouvir tudo que acontece quando você está fazendo uma coisa que você nunca fez, você está programando o teu corpo. Mas, acima de tudo, porque o Grinder fala isso muito bem, a cola dos sistemas representacionais. O que cola o auditivo sinestésico é a sinestesia. Se você é capaz de sentir, você programou o seu corpo. É por isso que o Walt Disney tinha uma frase muito forte, e o Walt Disney foi um dos modelos da PNL: se você pode sonhar, você pode realizar. É maravilhoso, é clássica essa frase, né? Bem impactante. Por quê? Porque se você é capaz de ver, ouvir e sentir um futuro que é radicalmente diferente do que você está vendo no presente, você já programou cada célula do seu corpo para tornar isso real. Então você já ativou aquilo que eu chamo de um movimento em sua vida, né? A questão agora aí vai ser o caminho, e esse caminho envolve técnica, envolve conhecimento, coisas que você não sabe, que você vai aprender. Porque o que te impede de aprender não é a inteligência, o que te impede de aprender é como você se sente diante da coisa. Quando você muda a forma como você se sente diante da coisa, você é capaz de aprender qualquer coisa. Não há limite para o ser humano, só há autolimite. É uma coisa que você se auto-impõe. Né? Então, se você é capaz de se ver, ouvir e sentir em condições radicalmente diferentes da que você tem hoje, você chega lá. Você quer ver? E a mudança é certa, gente, não há dúvida. Você quer ver uma coisa, André? Se a maior parte das pessoas não conseguem se imaginar milionárias. É uma dificuldade, mas pelas crenças, né? Exato. Afinal, estamos no Brasil, né? Ainda tem uma crença aí que ela é, né, grupal, vamos dizer assim, né? Tem as nossas e ainda do meio em que a gente vive, né? Exatamente. E as pessoas não conseguem. E não conseguem mesmo. E ao não conseguir, isso nunca vai se tornar real na sua vida. Porque tudo começa na imaginação. Com certeza. Eu estava outro dia brincando com um amigo, mas nós tivemos os tablets que foram inventados pelo Steve Jobs, né? Na gerência do Steve Jobs na Apple. E é o touchscreen, né? E se a gente for olhar nos filmes de Jornada das Estrelas, você tinha aquilo. E aquilo era tipo ficção científica. Então, qualquer objeto, antes de existir no mundo real, ele é imaginado. É na imaginação. O Walt Disney traz a história dele assim, né? Que ele visualiza antes, né? Exato. Então, se você não é capaz de imaginar uma coisa, ela nunca vai existir. Por isso que, para mim, o impossível é só uma fronteira que ainda não foi criada. Com certeza. Não foi cruzada. Porque imagine que no século XV, alguém dissesse para você que você ia conseguir viajar de Portugal para o Brasil em 7 horas e meia de avião. Com certeza. Ia falar que é impossível, né? Então, é muito importante a gente conseguir destravar essa capacidade de imaginar na gente. Existem programações que impedem, limitam, enfim, comprometem os nossos níveis de consciência e a capacidade de imaginar e de sonhar. E é preciso mudar isso. Mas tem coisas que você já pode começar a sonhar hoje e que já vai mudar a sua vida. E sonhar não é um ato de dizer seria bom.
Sonhar é um ato de dizer eu quero é e meu. é possível, exatamente. É uma coisa assim, né? Eu Mudar. mereço. Na neurolinguística também tem isso, a forma que você comunica, né? A comunicação é importantíssima, então não é não quero isso, é o que você quer e não o que você não quer. Isso. Né? Não é aquela história do perder, do negativo, é usar uma forma positiva. Até porque é assim que a sua mente ela se conecta muito melhor com o entendimento do que você quer, do que você falar que você não quer. Eu não quero ser assim, não, esquece isso. Você tem que falar na forma que você já está se vendo e melhor ainda. Quando você fala no afirmativo, é como se você tivesse já a certeza, né, daquilo que você vai ser. Eu vou trazer um exemplo dos atletas, né? Vamos falar dos atletas, que eu acho que é um bom case disso, né? Tem alguns filmes que você vê aí do atleta antes de entrar em jogo, o próprio Cristiano Ronaldo. Eu já falei inclusive sobre ele. Ele faz toda uma mentalização, ele se coloca no campo com essa postura, porque a postura, né, ela também, o corpo fala, e ele já está dizendo para ele mesmo internamente a segurança, ele já está passando essa segurança de um bom jogo. Então, assim, e muitos outros filmes de atletas que nadando, que se visualiza antes de começar. Né? O que você acha disso? E, de fato, isso é real para as pessoas? Né? Como você, como uma expert nisso, o que acontece nesse momento que os atletas estão ali se visualizando e sentindo aquela emoção de estar no campo já fazendo acontecer? É isso, André. A PNL não cria nada, é interessante isso. A PNL só pega aquilo que existe, é excelente, e extrai os códigos. Sim. O que a PNL percebeu? Que às vezes você muda de dentro para fora e às vezes você muda de fora para dentro. Então existem padrões que, se você adota, é como se você estivesse mandando uma mensagem para o teu cérebro. Exatamente. Então, por exemplo, se você está assim, isso é um padrão que acaba mandando uma mensagem para o seu cérebro. Não significa que todo mundo que está assim está com baixa autoestima, mas quando você está assim, e se você se força a estar assim, mesmo com baixa autoestima, mesmo não se sentindo tão bem, é como se você estivesse mandando uma mensagem para o seu cérebro, que é radicalmente diferente de como você está se sentindo por dentro. Uhum. E isso altera. Então, a gente costuma dizer em programação neurolinguística que o corpo, a mente e a emoção são um sistema integrado. Exatamente. Então, você pode promover mudanças na sua mente, na sua emoção, a partir do corpo, vis-a-vis. Vai e volta, né? Exatamente. Então, isso é bastante interessante. Agora, uma coisa que você falou que é... Dos atletas. Os atletas, eles ensinam pra gente muito, porque algumas pessoas não valorizam, né? Por exemplo, um halterofilista, por exemplo, acha que aquilo é besteira, o cara chegar lá e... Mas as pessoas não conseguem entender a disciplina que você precisa ter mental para conseguir chegar num corpo daquele. E a PNL estuda, modela e cria os códigos dessas disciplinas para que você possa aplicar em outras áreas. Uhum. Uma das coisas que eu acho mais maravilhosas na programação neurolinguística, sabe? Porque, André, assim, quando eu era muito jovem, eu não acreditava em mim. Eu achava que eu não tinha caminhos. Eu não venho da classe média. E muito menos venho de família rica. E eu não via caminhos. E foi com a programação neurolinguística que eu passei a entender como encontrar os meus caminhos. A PNL diz uma coisa muito, muito importante, eu quero que você grave isso. Pare de focar naquilo que não dá certo e coloque o seu foco naquilo que dá certo, porque aonde o foco está, a energia flui. Exatamente isso. Então, ao invés de você ficar olhando para as coisas que não dão certo, falando sobre ela, tente se conectar e olhar para pessoas que fazem coisas que dão certo e tente entender como é que essas pessoas fazem aquilo que elas fazem. Isso é o que nós chamamos em PNL de modelagem. Exatamente. Então, isso abriu muitos caminhos na minha vida, porque eu não sabia como fazer as coisas, mas eu tentava encontrar pessoas que sabiam e modelar essas pessoas. Aí você vai me perguntar, mas Ilvan, como é que a gente faz isso? Não fiz seu curso, não conheço você, sou de um outro estado. Eu vou te falar. Você sabe como é que uma criança modela? Isso eu aprendi com o Grinder e eu acho isso muito lindo. Isso é a essência do novo código. Uma criança, ela aprende de forma acelerada porque ela imita. Exatamente. Ela vê os pais, né? E ela faz aquilo que ela está vendo. Exatamente. Uhum. Então, andar é um ato complexo. Falar, eu não consigo nem imaginar a complexidade disso. Se a criança não simplesmente imitasse, ela não daria conta. Você tentasse entender. Você sabe qual é o teu problema, o meu problema e o problema de todas as pessoas aqui, é porque a gente fica tentando entender. A gente quer o passo a passo.
Não tem passo a passo. É simplesmente faça, né? Então, a PNL diz assim, ó, imita uma pessoa que faz bem aquilo que faz no contexto em que ela faz e você vai entender, depois de imitar, como é que ela faz aquilo que ela faz. Mas você só consegue verdadeiramente assimilar coisas que são extraordinárias com o coração, não com a mente. Exatamente. E é a ação, né, que você trouxe. Isso é tão importante, que faz uma diferença tão grande na nossa vida para tudo. Seja para quem quer emagrecer, seja para quem quer crescer profissionalmente, né? Ter uma relação saudável, porque até nas relações isso também tem impacto, né? Oui. Porque às vezes a gente traz padrões aí de nossa família, né, dos nossos pais, e acaba repetindo depois nas nossas relações também. E aí acaba tendo impacto negativo. E, claro, a gente pode mudar, né? Isso que é mais bacana de tudo, que podemos mudar. Aonde o foco está, a energia flui. Exatamente. Primeiro, a consciência, né? Qual o seu estado, né? Que você trouxe aí desde o começo. Qual é o meu estado? Onde eu estou? O que estou repetindo? Não está dando certo? Agora, como você trouxe, assim, eu sempre falo isso, eu vou atrás de soluções. Engraçado, eu acho que eu tenho um perfil. Também eu vou perguntar um pouco até de vocês, quando começou. Mas a minha história também. Eu não comecei com família rica, nem tendo tudo. Pelo contrário. Tudo meu foi eu conquistado, batalhado. Andréia, mulher. Andréia que comprou a sua casa, que pagou a sua faculdade, que fez toda uma caminhada mesmo, sozinha e trabalhando, etc. Te admiro muito por isso. E estudando. De verdade, assim, as pessoas me olham, acham que tudo muito fácil para mim. Pelo contrário, eu conquistei cada coisa. E, claro, insegura, tímida, né? Várias crenças que eu não tinha de autoconfiança. Então, eu me tornei uma mulher confiante como? Modelando. Sabe a primeira vez que eu aprendi a vender? Sabe como? Modelando. Eu trabalhei numa marca muito nova, e aí eu fui para Richards, né? Muito cedo. E eu nunca tinha tido treinamento para vendas. E ali eu vi o melhor vendedor, que era muito comunicativo, muito querido. E eu comecei a olhar aquele vendedor, como ele fazia. Como ele ligava, como ele tratava os clientes. Eu passei a modelar essa pessoa. Olha, no inconsciente, eu nunca tive. Naquela época, ninguém me falou que isso era PNL. Então, eu comecei a fazer aquilo. Nossa, se esse cara é o melhor e eu quero ganhar dinheiro, naquela época... Eu vou fazer igual a ele. Eu tinha um objetivo, que era ganhar dinheiro e ficar super bem, né? Né? Até porque eu queria morar sozinha. Uma longa história. Resumindo, modelei, resultado, eu me tornei a melhor vendedora. Ele saiu, quem se tornou a melhor vendedora? A partir daí, fui gerente, né? Eu tive um crescimento muito grande e tive um ganho financeiro. Sim. E, claro, vem com isso a autoconfiança. Né? Não vem de vez, vem aos poucos. É você repetindo, né? Vendo o outro, né? E isso é incrível. Outra coisa também que me fez super bem, que eu aprendi, de fato, meu filho até falou esses dias, muito lindo, ele virou para mim e fez assim: mamãe, você já reparou que tudo que você quis, você conquistou? Olha só que legal, né? Por quê? Porque eu tinha um mural em casa, gente. Segredo do mural que você falou, do desenho. Quantas vezes eu desenhei aquilo, né, nos cursos de desenvolvimento humano. Então, assim, eu tinha um mural, até hoje eu tenho esse mural. E onde ali ele estava os meus objetivos, as minhas metas. E com muita clareza, muito colorido. Eu sempre olhava e eu sabia que tinha um tempo, mas que eles iam chegar. E aí? Não é um segredo importante pra gente? É um segredo importantíssimo. Um segredo importante, tanto você realizar quanto você conseguir celebrar também. Agora conta um pouco de você. Você que veio aí, né, do subúrbio, uma pessoa como você, né, disse, não tinha uma modelagem em casa, né? Como eu também, né? A gente não tinha esse padrão. Você disse que mudou vendo outras pessoas. Mas assim, teve alguma virada de chave que foi importante na sua vida? Então... Algum momento assim que aconteceu? A gente está acostumado muito com storytelling, com Jornada do Herói, essas coisas, mas no meu caso é bem real isso, né? Tudo na minha vida destravou com o PNL. Porque eu, de verdade, André, eu olhava assim, eu dizia, eu vou para onde? Tipo, meu pai, ele trabalhou a vida inteira como gerente de supermercado, depois de fazer aquela jornada onde ele entrou como empacotador, na época de Mamed. Né? Só para você ter uma ideia. Então, qual que é que meu pai queria? Meu pai queria que eu trabalhasse no supermercado. Mas, porém, todavia, contudo, senão, entretanto, tinha minha mãe. Minha mãe dizia assim, não, você vai estudar. Né? Então, eu me lembro que às vezes eu queria ficar na rua e minha mãe dizia, não, você vai ficar em casa e você vai ler. Nessa questão de ler, eu comecei a ter acesso a coisas, a ideias, a pensamentos que estavam fora da frequência onde eu... Do seu meio, né? Exatamente. Isso aí, junto, né, com a experiência religiosa que me oportunizou frequentar espaços de classe média,
bom, eu conheci a programação neurolinguística aqui em Salvador. E aí a minha vida deu um giro. Porque eu era a pessoa que não acreditava que era possível nada. E eu passei a ser uma pessoa até relativamente arrogante, acreditando que tudo era possível, o que me causou muitos problemas ao longo da minha vida. Né? Eu fui por outro extremo. Exatamente. Então, isso permitiu, por exemplo, a crença de que eu podia entrar numa universidade pública. E aí eu entrei numa universidade pública e me formei, sou bacharel em Sociologia. Bacana. A crença que veio depois de que eu poderia empreender, porque meus pais queriam que eu fosse um profissional. Sim, sim. Eles queriam que... CLT, né? CLT. Por exemplo, eu passei no Cefet, antiga escola técnica, hoje IFBA, né, para fazer o ensino médio. O meu pai chegou em casa. Eu nunca vi meu pai chorar na vida. Ele chegou em casa e eu vi meu pai chorar. Por que meu pai chorou? Porque ele entendeu que o filho dele ou ia trabalhar no polo petroquímico de Camaçari, ou melhor, ia ser petroleiro, ele ia ter uma profissão. Mas porque era a limitação e a visão do mundo dele. A visão dele das programações Exatamente. geram padrões de comportamento que definem a nossa vida. E aí, eu me lembro que quando eu terminei o ensino médio no Cefet, que na época não era integrado, que eu fui fazer o técnico, né? Eu não quis. Eu fui estudar para fazer UFBA e passei em Sociologia. Eu me lembro quando eu cheguei em casa para falar para meu pai que eu tinha passado, que eu era universitário. Meu pai olhou para mim e perguntou: meu filho, o que é Sociologia? Oh. Então, foi uma trajetória desafiadora. Meus pais sempre me apoiaram, mas você sente no coração quando seus pais não entendem o que é que você está fazendo da sua vida. É cognição, né? Eles têm... Eles tinham... Cognitivamente sabiam que tinham me apoiar, mas... Sim, mas o mundo deles, a realidade é outra. Era outra. Aí, presta atenção. Fui, me formei, virei professor. Aí comecei a dar aula, aquela explosão de cursinho. Comecei a ganhar algum dinheiro. Para minha realidade, 10, 15 pau por mês. Era um negócio assim, 15 mil reais. Então, aí minha mãe ficou feliz, meu pai ficou feliz, porque eu tinha o quê? Uma profissão, eu era professor. E abria a boca e virava e dizia, eu era professor. Aí esse que eu virei para minha mãe e disse, não, eu quero empreender, eu quero ser empresário. Aí o céu caiu, o céu se abriu. Né, de ser empresário, porque empresário você não tem ali um salário fixo, né? Como um CLT, você um professor. Ganha que você... Exatamente. Só a hora extra, literalmente. Aliás, você põe dinheiro, na verdade, né? Tem que empreender, tem que aprender a colocar, né, o dinheiro e às vezes não ver o retorno, ter dívida, né? Muita coisa. Realmente não é fácil ter uma cabeça uma mentalidade de empreendedor, né? Não eu sei também que eu passei por uma dificuldade, uma época, assim, foi muito difícil para mim, porque eu sempre fui muito boa de entregar, de fazer, né? Então, trabalhar em empresa me deu para fazer algo que eu fazia, tanto que eu cresci, né, como líder muito nova, ainda, né, sem treinamento, eu fui líder e aí continuou minha jornada, sempre desenvolvendo isso. Mas quando eu passei a trabalhar para mim, eu tive uma dificuldade, entende? Porque eu tinha que falar, gente, eu sei produzir para o outro, para entregar para uma empresa, eu fazia acontecer, as pessoas não precisavam me cobrar. Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar para mim, e eu vou te falar, viu, não é fácil. Porque você trabalhar para você mesmo, você tem que fazer seu horário, administrar bem o seu tempo, fazer o seu dinheiro acontecer, você por você. Quando você tem uma mentalidade... É intenso, sem dúvida, é intenso. Você tem que trabalhar novas crenças. E ainda tem isso, né? Às vezes a gente tem crenças, padrões, que ela é uma base. Quando a gente cresce, evolui, a gente descobre outras. A gente começa a cavar e vem outras que a gente tem que superar. Né? Porque depende do que você deseja, quanto mais você quer alcançar onde. Porque o céu é o limite. Pronto, né? Então. Isso que você fala é bastante interessante, porque isso é o fruto do nosso trabalho, né, em parceria com o Grindr. Eu desenvolvi uma abordagem terapêutica que eu chamo de TGE, terapia generativa, que é uma terapia do movimento. Por isso que eu tenho falado muito de movimento aqui. Eu acredito em degraus. Sim. O que é que eu identifico? Que existem programações que hoje são impulsionadoras para você, mas que se você quiser ir para um lugar diferente de onde você está hoje, elas serão limitantes para você. Uhum. Né? Então, porque você já passou desse nível, né? Você já está em outro. Exatamente. Uhum. Isso é um papo bem interessante. Mas, assim, com relação à minha história, voltando, aí eu comecei a empreender
E por meio de processo de modelagem, a gente começou o trabalho com o livro Vou Falar em Público. E agora... sim, pois é. Você tem 2 livros. Esse foi o primeiro livro? Esse foi o primeiro livro. E qual é o nome do outro livro? Reprograme Sua Mente. Ah, muito bom. Se vocês quiserem ter acesso, basta vocês irem no Instagram, @Ilvan Santos. HILVAN Santos. E a gente começou a fazer curso de comunicação com PNL e tal. E aí depois foi mais uma virada de chave, a gente começou a fazer PNL quando a gente conheceu o Grinda e voltou pro país, né? Aqui pro Brasil. Então, assim, foi uma jornada muito não linear, onde momentos de alta, momentos de baixa. Que faz parte, né? E, acima de tudo, uma jornada onde foi preciso quebrar muitos padrões. Por quê? As programações que eu tinha, que me trouxeram até o ponto onde eu era professor e eu ganhava relativamente bem, se você for levar em consideração a média da população brasileira, bem, eram habilidades radicalmente diferentes que eu precisava para empreender. Aqui, esse rapaz aqui, ele conhecia Salvador, Rio de Janeiro. Ele tinha um limite. Recife, né? Olinda. Sim. Exatamente. Esse daqui, ele precisou se desenvolver e esse rapaz aqui conhece o mundo. Né? Então, esse homem daqui era incapaz de chegar onde eu estou. É por isso que é importante, isso que eu vou dizer aqui para você, que talvez seja uma das coisas mais importantes que eu aprendi com Grinda lá na Europa. Aquilo que você chama de identidade é seu maior limite. Sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Quando você convida uma pessoa para mudança, normalmente a pessoa vira para você para se defender, ela diz o quê? Mas eu sou assim. E é claro que você precisa ter uma identidade bem estruturada quando você está em um contexto, senão você não prospera nele. Mas todo contexto é um limite. E se você quiser chegar em um lugar onde você nunca foi, você só vai fazer isso não é pelo aprendizado de competências, hard skills, mas é modificando você de dentro para fora. Exatamente. É por meio de mentalidade. Então, aquilo que você é hoje, que trouxe você até aqui, é o maior obstáculo para que você se transforme em alguém novo. Então, esse homem aqui precisou deixar de existir para que o novo homem passasse a existir. E às vezes, talvez, o que esteja faltando aí na sua vida, na minha vida, em muitos contextos, porque nós não somos perfeitos, é justamente esse abrir mão. Eu costumo dizer assim, olha, o novo só tem uma chance, na verdade eu não. O Bert fala isso. O novo só tem uma chance quando nós deixamos o velho ir. Exatamente. O que é bíblico também. Né? O Bert Hellinger teve uma formação muito forte na Igreja Católica. Então, se permita ser alguém diferente para conquistar coisas diferentes. Exatamente. Não está na dimensão da competência. Se estivesse na dimensão da competência técnica, você ia fazer um curso de investimento, finança, e você seria o maior investidor do mundo e saberia. Sobre isso, com certeza. Com certeza. Maravilhoso o que você trouxe, viu? Bem profundo, gente. Maravilhoso. Olha, uma coisa assim que a gente tem que reforçar, né? Essa mudança do eu, né, de quem você quer ser, de fato, ela tem níveis. Porque uma hora você tem um nível de consciência e você deseja algo que é, como a gente falou, de um degrau. Então, você era um homem que, né, se tornou professor. Melhor ainda, você saiu da onde você estava. Sim. Então, você já teve a primeira transformação, a primeira mudança, a primeira conquista, o primeiro estado desejado, que você foi lá e mudou. De fato, você melhorou seu nível, sua questão mental, massa. Mas a partir do momento que você deseja mais, aí você teve que ter... Aí você faz uma virada de chave, que é deixar aquele homem que foi até ali, que era um professor, para abrir a cabeça para novos conhecimentos. Aí vem toda uma história, começar do zero. Nova busca, é conhecer novas línguas, como você falou, que você foi para o mundo, é desafiar algo que você não tem ali, que você está no conforto. Aí vamos falar de zona de conforto. Para conquistar tudo isso e subir esse degrau que a gente quer da vida, precisa de se desafiar. E precisa principalmente sair da zona de conforto. Não é lá que está aquilo que você deseja. É uma consciência que a pessoa tem que trazer já. E não é amanhã, não é, sabe? É hoje. Você tem consciência, você agir e fazer. Sim. Por exemplo, essa formação que eu fiz com o Grindr, no início foi muito difícil o inglês, né? Eu brinco com os meus alunos dizendo você assim... não falava inglês e você foi para muita dificuldade. Nossa, muita dificuldade. Imagina. Eu brinco com os alunos, você está aprendendo em português. Eu traduzi para você. Agora só vai e faz.
Né? A gente teve todo um processo de tradução. Eu me lembro que à época eu tinha 2 sócios, um falava inglês melhor, ele tinha um inglês melhor do que nós dois, mas enfim, the books on the table, e a gente foi aprendendo, né? Eu me lembro, por exemplo, que os meus colegas achavam que eu era meio limitado, porque eu tinha dificuldade, eu tinha que perguntar e reperguntar e reperguntar. Eu nunca vou me esquecer da queimada que a Carmen me deu. Carmen é a esposa do Grinder, porque ela entendeu uma coisa que eu falei errado. Ela entendeu como ofensa. E depois que ela me cortou, ela não deixou mais eu falar. E não tinha o que fazer, porque eu não conseguia. Então, por que eu estou contando isso aqui? Aprendizar de algo novo envolve você se comportar como criança. Criança não fica preocupado com o que as outras pessoas estão pensando. A gente, quando vira adulto, a gente fica metido a besta. E aí, por isso, a gente não aprende coisas novas. Você sabe qual é o maior obstáculo para pessoas aprenderem uma nova língua? O medo de errar. Do que as pessoas vão errar. Do que entendeu? As pessoas vão, se eu não falar I have a dream, tipo, eu não tenho, eu falo meu negócio do meu inglês. Se você conseguir me entender e eu conseguir, vai dar tudo certo. Vai dar certo, né? Agora, o meu português eu falo de forma incrível, como vocês podem perceber. Então, a questão é, quando você está muito conectado àquilo que as pessoas vão pensar, você não cresce porque você não está se comportando como criança. Isso aí. O Grinder chama isso de know-nothing state. Ele chama que é um estado por excelência de aprendizado acelerado. Quando você se comporta como se você fosse criança. Né? E a questão fantástica é que toda criança cresce. Exatamente. Essa é a questão, que toda criança cresce. E essa jornada foi uma jornada importante comigo, porque foi quase 5 anos, né? Eu me lembro que a última vez que eu estava lá em Portugal, ano passado, para fazer uma evolução do Trainer Training com o Grinder, eu me lembro que, com todo o trabalho que eu estou desenvolvendo com doenças de ordem psicossomática para o tratamento com PNL, o Grinder me fez uma pergunta. O Grinder fez um levantamento de questionamento e eu expliquei para ele como é que eu fazia. Ele virou e fez assim: Ilvan, muito bom isso que você fez. Eu preciso da descrição porque eu quero incorporar no novo código da PNL. Isso foi incrível para mim, foi uma vitória incrível. Admiro muito o Grinder, pelo homem que ele é, pelo ser humano. E pela capacidade de produção dele. Só para você ter ideia, os padrões de Grinder são gratuitos, não tem. Sério? Ele não cobra. Que bacana. Ele faz porque ele acredita que isso. Mas isso é um propósito, né? É um ele propósito quer ajudar a dele. humanidade. Claro que ele tem outros ganhos dele, etc. Sim. Ele pode fazer, porque nem sempre a gente pode fazer. Mas não tem. Mas enfim. Aí eu vi, né, pessoas de diversos países ali, umas 40, virando para mim dizendo assim, que eu já conhecia há 5 anos. Que achava que eu era meio limitado. Já muda o olhar, né? Você poderia me explicar? Aí eu nunca vou me esquecer, André. Que incrível, né? Eu tenho orgulho de poucas coisas, mas disso aqui eu tenho orgulho. Eu não tenho orgulho de nada que eu conquistei material, mas disso aqui eu tenho orgulho. Tudo que eu sei eu tenho orgulho. Eu disse assim, senta aí que eu vou explicar. Aí eu chamei o português e disse assim, mas eu vou falar em português. Ele traduz para o inglês para vocês. E foi proposital. Bacana. Porque eu queria falar em português para eles aprenderem em português com a tradução para o inglês. Exatamente, para ver com a sua dificuldade que você passou no começo. Então, toda criança se transforma em adulto, mas para você virar adulto é importante você se permitir ser criança. Poxa, eu adorei isso. Eu vou te falar de toda a conversa. Essa, pra mim, foi a que mais, assim, claro que foi tudo maravilhoso. Não. Mas eu vou levar como aprendizado, Que porque bom. a gente... Claro, né, que muitas coisas eu mudei na minha vida e tive que aprender a não baixar a autocrítica, né? Até porque a gente é muito exigente. Eu sou. Mas, assim, quando você se coloca como criança, você está aberta a aprender e não se preocupando com o julgamento ou com o resultado final. Você se entrega, é o flow ali, né? E você vive, né? Você está aprendendo bola, você vai errar várias vezes, né? E isso é legal. Vamos se permitir, gente, a ser criança para aprender. E isso eu acho que deve ser o grande segredo, entende? Porque aí a gente se abre. Porque eu tive uma história também no começo. Minha primeira live, eu já contei isso, eu acho que é aqui, meu microfone simplesmente caiu, desabou, meu tripé. E eu era assim, aquela que eu não podia errar. Não, no Instagram. Ah, tá. Eu fiz assim, aí claro, eu já tava me trabalhando, né? Isso tem amiga, né? Gente fala, agora virou influenciadora, né? Você ouve, né? Aquelas vozinhas também. Aí eu peguei, com certeza, gente, caiu aqui, desculpa, e continuei. E foram assim muitas outras vezes. E valeu pra mim quando eu comecei a palestrar também. Porque eu disse, claro, né? Quando eu ia ali pra frente, eu falei, gente, eu tenho que falar daquilo que a minha alma sabe e que é o meu propósito.
eu não vou ali estar preocupada se ali tem quem é o meu público, né? Claro que a gente quer dar o melhor. Mas se eu pensava, se eu falar aquilo que a minha alma quer falar e aquilo que eu sei, sem colocar palavras bonitas, mas ser Andréia verdadeiramente, eu vou falar, entende? E dane-se, eu não vou também... nem todo mundo vai comprar minha ideia, nem todo mundo vai bater palma pra mim, entende? Mas com certeza eu vou tocar algumas vidas. E isso que é mais importante, entende? E é assim que as coisas começaram a destravar, sabe? Eu comecei a muitas vezes errar, muitas vezes acertar, e ver que isso é o fluxo da vida. Então eu passei a talvez me colocar nesse lugar da criança aprendiz eterna. Porque eu acho que é isso que a gente é, né? Sim. Com certeza, isso é muito bom. Quero te dizer que eu tenho uma admiração bem bacana por você, tá? Que bom, a gente se acompanha como profissional, pela sua vida fit também, e como profissional também. Acho, né, que no mundo que a gente está vivendo, os espaços que você ocupa, o jeito como você trabalha, as coisas que você faz como mulher, acho que você sabe o sacrifício que você teve que fazer e as competências que você teve que desenvolver e as mudanças emocionais para acreditar em você mesmo, para conseguir ocupar. Então, te admiro muito. Obrigado. De verdade, viu? E com isso, eu quero dizer que fico muito grato pelo convite de estar aqui e parabenizar realmente esse espaço, esse programa, porque eu acho que é um espaço que está ajudando muitas pessoas, que vai ajudar cada vez mais pessoas. E com certeza. E esse é o propósito, viu? O propósito de coração, de alma mesmo, porque a gente, assim, cada vez que eu me debruço em conhecimento, né? Eu já tive grupos de estudo, já fiz tanta coisa, que eu digo, gente, isso é tão bom, como é bom o conhecimento, como é bom você se desenvolver. Eu via que é um prazer realmente, assim, inexplicável. E aí eu vi que, poxa, como é que eu posso passar adiante para as pessoas? Independente do Covid, claro que o Covid ativou muita gente, né? A gente ficou mais em casa, começa a ter esse senso mais de propósito maior. Mas, independente assim, disso, eu disse, não, eu preciso trazer uma comunicação, porque eu já era comunicadora, mas uma comunicação positiva. Uma comunicação que transforma, que ativa, através do meu trabalho, as minhas mentorias, os meus atendimentos também. Comecei para a linha também das terapias, né? Estudando cada vez mais para estudar o ser humano, porque eu amo estudar comportamento, emoções, né? Reprogramações mentais, porque, primeiro, a gente é o nosso próprio laboratório, né? Começa tudo por nós, né? E depois que a gente começa a ter essa vivência interna da nossa transformação, aí vem aquela vontade de ajudar o outro. Que foi o que aconteceu também com você, acredito, né? Quando é que você começou a entender que você já estava preenchido, né, de toda essa transformação? Foi bacana e você teria que, talvez, ir também, né, ajudar outras vidas. Quando é que veio esse senso de propósito, essa vontade? Olha só... Esse caminho que você está falando é um caminho bem bonito. Eu acredito que, no meu caso, eu investisse um pouco de ponta cabeça. Porque quando eu fiz a faculdade de Sociologia, é porque eu acreditava que eu podia transformar o mundo com o conhecimento de Sociologia. Isso. Aí eu queria esse conhecimento para poder transformar o mundo. Eu cheguei lá na faculdade de Sociologia e percebi que aquele conhecimento só me ajudaria a analisar. Sim. Tinha poucas ferramentas de intervenção. Tanto que depois eu fui fazer Direito. Né? Também, porque eu achava que o Direito, com todas aquelas ferramentas, ia me ajudar a modificar alguma coisa. Acabei migrando para o campo da educação porque eu acreditava que, por meio da educação... O Paulo Freire tem uma frase muito boa que ele diz assim, a educação não muda o mundo, mas as pessoas que são educadas, elas têm condição de transformar esse mundo, entendeu? A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Exatamente, é bem isso. E por causa disso eu fui para lá. Enfrentei os meus desafios, currículo, uma série de coisas, e eu corri para o empreendedorismo porque eu acreditava que aqui, esse espaço, eu teria mais liberdade e autonomia. Claro. E enfrento os desafios de empreender nesse sentido. Então, eu acho que, de alguma forma, eu sempre tive essa questão, assim, muito forte. E acho, inclusive, que comecei a fazer isso cedo demais, quando não deveria. Né? Você mas que você... também foi com 15 anos, já estava querendo transformar vidas. Né? Coisa, né? Com 15 anos, eu estava querendo... chamado precoce. O chamado precoce. Mas os erros que eu cometi me ajudaram a desenvolver maturidade para chegar até o ponto onde eu cheguei. A gente é o somatório. Uma coisa interessante, sabe? Você falou isso, eu acabei não desenvolvendo. As pessoas se preocupam muito em acertar. Só que o que a gente muitas vezes não consegue compreender é que
nós crescemos quando a gente erra. Isso, eu ia tocar nesse assunto também, que é bem importante. Só erra de verdade quem está no campo de batalha, quem tenta, quem está se jogando, né? Então, acredite, se você for olhar minha trajetória, eu cometi erros épicos, tá bom? Digno de uma história, épicos, dignos de uma história. Mas tudo isso me trouxe até aqui, a esse momento de um pouco mais de maturidade. Claro que daqui a 10 anos eu vou me achar mais imaturo, né? Até porque você viveu a experiência, né? Como eu você vivi, trouxe. Eu vivi Quem vai treinar você, se não a experiência? Né? Exatamente. Eu acho que eu tinha uma abertura, uma mente muito grande para me jogar em coisas que a maior parte das pessoas não se jogavam. E por isso eu vivi experiências que são um pouco diferentes da maior parte das pessoas. Hein? É uma pessoa realmente, assim, diferenciada, fora da curva mesmo, né? E isso que a gente precisa mais. Eu gostei do diferenciado e fora da curva. Mas é verdade, assim, todo o currículo que você tem, né, toda a sua trajetória, e você acreditar em você, se transformar tudo isso, impactar outras pessoas através dessas ferramentas de conhecimento. Quer dizer, você pegou seu conhecimento, mudou a sua vida, mas hoje você muda outras vidas, entende? Isso, assim, é fundamental. Eu acho que é isso que né? A gente está aqui para quê? Nesse mundo, para essa evolução. Nossa evolução é a evolução do nosso meio. A gente precisa contribuir, porque nada está separado. Agora deixa eu te falar uma coisa importante, tá, André? Porque eu acabei falando isso aí, eu não consegui conectar com o que você colocou. Eu acho essa sua jornada boa, porque o que foi que eu percebi com o tempo, né, com 15 anos? Que eu muitas vezes estava muito focado em ajudar as pessoas com essa trajetória e eu me esquecia de ser a mudança que eu queria para o mundo, coisa que não acontece. é? Então, tipo, a sua jornada foi assim, você foi se mudando, depois se transformou. Eu fiz o caminho inverso e aí chegou um momento que eu disse assim, não, agora eu preciso investir em mim. Por exemplo, a escolha de fazer essa formação com o Grinda não foi uma escolha somente profissional. Eu estava quebrado emocionalmente quando eu fui para lá. Né? E se não fosse isso, eu não teria conseguido me reinventar. Inclusive, foi o ponto de inflexão, assim, no sentido de dizer que eu passei a entender um caminho que era importante, primeiro viver, para depois transformar a vida de outras pessoas. Então, eu estava quebrado financeiramente, eu estava quebrado emocionalmente, porque eu vinha de um relacionamento extremamente desafiador, e eu estava quebrado até mesmo em termos de saúde, porque eu estava começando a desenvolver ansiedade, depressão, começando a sentir dores pelo corpo. Então, eu me lembro que eu cheguei na formação do Grinda querendo aprender alguma coisa, entender alguma coisa, e o Grinda me fez viver. Nossa, eu apanhei muito lá, mas isso foi essencial para poder chegar até aqui, porque eu percebi uma coisa muito importante, que é a marca, inclusive, do novo código da programação neurolinguística. O Grinda fala isso, você é incapaz de aplicar isso sem antes viver isso. E se isso não transformar a sua vida, você não vai transformar a vida de ninguém com isso. Então, isso foi um conhecimento que veio a posteriori. Por quê? Há pessoas que fazem coisas no tempo. Eu fiz muitas coisas fora do meu tempo. E por isso eu errei de um jeito que a maior parte das pessoas não errou. E por isso eu aprendi coisas que a maior parte das pessoas não aprenderam. Por isso aconteceu isso e eu precisei chegar lá para poder fazer o caminho de volta. Até porque é muito individual, né? É muito individual. É igual para qualquer pessoa. Não é. Entende? Cada um vai ter... O importante é a ação. Isso. É a ação, consciência e essa mudança que a gente está fazendo e a continuidade dela. Então, assim, para você foi de uma forma, para mim foi de outra. Experimentamos esses, né? Os sabores e os dissabores que a vida duas trouxe. Coisas. E tá tudo bem. E eu também concordo. E gostaria de aqui, gente, trazer aquela tempestade que você passou, aquela dor que você passou, olha só, presta bem atenção, se não foi ela que tirou você da zona de conforto e fez você mudar. Então, às vezes, a gente reclama muito de momentos ruins que a gente passa, de histórias, né, que a gente conta, é dolorosa, mas eu aprendi a olhar a minha história e falar, gente, hoje o que eu sou foi devido a toda a minha história, agora eu fiz escolhas. Eu não fiquei naquele lugar ali de vítima, reclamando, eu quis mudar. Então, existe a dor, mas existe também a vontade de passar por essa tempestade e, lá na frente, viver outra história. E é aí que eu acho que é o caminho, né? Que é exatamente essa consciência ali de vida, né? Que estamos aqui para essa evolução, para aprender com os erros, para, né, passar por momentos difíceis, mas também para se melhorar. Isso. Eu falei nesse instante assim que o novo só tem uma chance quando a gente deixa o velho ir. E tem uma coisa importante também, o novo, ele só aparece na nossa vida porque o velho não deu certo. Sim. E talvez você esteja até na vida amorosa. Até na vida amorosa. Eu sei bem disso. Você sabe? Imagine, nós sabemos.
Às vezes você está vivendo um momento agora na sua vida que talvez você olhe assim e você não esteja vendo saída. Mas esse momento está acontecendo significa o quê? Não está dando certo. Então esse é o primeiro pequeno, porém importantíssimo passo para que o novo venha. E o novo sempre é mais amplo, o novo sempre é mais profundo, o novo sempre entrega mais para nós, entendeu? Do que é o velho. Até porque você não é mais aquela pessoa, né? Então você já tem uma capacidade muito diferente do que antes. Então... E talvez agora que você esteja vivendo isso, não sei se você está vivendo ou não, não é você, você diga assim, meu Deus, pelo amor de Deus, isso não vai... Eu vou falar uma coisa para você, André. Quando meu filho nasceu, os 3 primeiros dias foram incríveis, os outros foram terríveis. Meu filho ele demorou de desenvolver. A parte dos órgãos? Não, o estômago, né? E meu filho não dormia. Ele tinha gases e tinha refluxo, ele não dormia. Chegou uma época da minha vida, mais ou menos assim, com 8 meses, que eu tava assim, meus primeiros fios brancos nasceram naquela época, magro, e eu chegava e dizia assim, gente, acabou, minha vida vai ser isso agora. Aí uma amiga minha virou pra mim, Ilvan, vai crescer, calma. Vai passar. É uma fase. Escuta o que eu tô lhe dizendo. Não sei o que você tá vivendo. Vai passar, tudo passa. A alegria passa, a tristeza passa. Com certeza. Tudo passa. E quando passa, aquilo que não mata a gente fortalece. Com certeza. É isso aí. E a gente, infelizmente, está finalizando. Adorei esse bate-papo com você. Foi profundo, esclarecedor, ativador, de fato, ativação de vida mesmo. Queria saber de você, assim, né, uma pergunta de praxe. O que é a vida em equilíbrio para você? Uau! Olha só, a vida em equilíbrio para mim é uma vida em que você faz assim, I, ao invés de ou. Olha um relacionamento magnífico e uma carreira magnífica e dinheiro na conta infinito e saúde e felicidade. Tudo que é ou é desequilíbrio. Ou né, em cima da ponte, essa é uma possibilidade, mais de uma possibilidade. Ou eu tenho um relacionamento escolha, bom, né? ou eu tenho uma carreira. Se você está tendo que fazer essa escolha, você está enquadrando da forma errada o problema. Em PNL a gente faz assim, reenquadre, olhe de outro ângulo. Isso aí. Porque se você olhar de outro ângulo, você vai perceber que pode ser uma carreira magnífica, um relacionamento magnífico. Isso. É uma questão só de enquadramento. Às vezes a gente quer ir rápido demais. Vai devagar. A gente está devagar demais. Vai mais rápido. Não tem, né? Uma fórmula única. É o equilíbrio. É o equilíbrio, isso aí. Muito bacana, tá? Gratidão de novo. Reforça aí sua rede social, porque todo mundo tem que seguir. Então, se você quiser me acompanhar para produção de vídeos, tudo lá, bem gratuito, e informações sobre o evento que eu falei, o Prosperosfera e outras coisas também, @Ilvan Santos, HILVAN, Ilvan e o Santos, que todo mundo conhece, que é desse país. Quando vai ser seu evento? Com a data? Já tem? Então, eu sou péssimo com datas. Se você não souber agora, tudo bem. O pessoal vai na rede lá olhar. Achei bem interessante, viu, gente? Vale a pena. 31/1 e 1/2. De janeiro e 1/2. São Exatamente. 2 dias. Massa. Ok. Então vai ser bem... Então é isso, querido. Olha, gratidão, tá? Por ter aceitado o convite, por estar aqui, trazer esse pouquinho de conhecimento que você tem, que é pouco, né? Contar a sua história, que foi, assim, bem inspiradora. Muito bom, tá bom? E é isso. Acabou? Acabou, né? Temos que ir. Gratidão, viu? Gratidão. Obrigado. Também pra você. Fiquem com Deus e vocês também. Fiquem com Deus, todo mundo aí. Obrigada. Tá, tchau, tchau. Gente, é isso aí, hein? Podcast intenso, com muita informação legal. Eu gosto assim. Adoro falar sobre mente, sobre transformação pessoal. Eu espero que você tenha ficado aí motivado com esse podcast, tenha aí, de alguma forma, tocado você, abrir mais seu conhecimento, a sua vontade de transformação. E que você agora, se você gostou, deixa o seu like e vai lá, compartilha. Que esse podcast, gente, é um podcast positivo, é de ativação de vidas. Então, o que é bom, a gente tem que, fazer uma corrente do bem, a gente tem que encaminhar para mais pessoas, a gente tem que ativar mais vidas. E se você gostou, me siga também no Instagram, Andréa Cunha Oficial. Eu vou ficar por aqui e até o próximo podcast. Grande beijo.
O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.